Estamos agora iniciando o painel Neurotech B3 com o tema Atingindo a Excelência, desbloqueando o potencial único dos seus dados para resultados positivos e crescimento, mesmo em tempos de crise. Como mediadora, gostaria de convidar a Renata Watanabe, diretora de Risco DM, apaixonada por dados, crédito, cobrança e potencial humano. Busca encontrar oportunidades de forma humanizada, inclusiva e sustentável. Chamando ao palco também Ricardo Raposo, diretor de Dados e Analytics B3. Precisamos valorizar a combinação dos dados com a inteligência artificial, que seja capaz de melhorar a vida das pessoas. Fabiano Yasuda, head de parcerias Neurotech, há muito tempo resolvendo problemas usando dados. E, como palestrante inicial, gostaria de convidar Lavínia Bernal, da Naturico, mãe temática de filhos neurodiversos, executiva, apaixonada pela sequência de Fibonacci e como visualizar a proporção divina na natureza, na economia, nas empresas e na humanidade. O palco é seu, Lavínia. Obrigada, Cris. Bom, gente, boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada, B3 Neurotech. Queria começar contextualizando um pouco o momento econômico e de crédito que a gente vive atualmente, né? Eu acho que a gente vive um momento avassalador em termos de inadimplência, com mais de 70 milhões de brasileiros com dívidas negativadas, mais de 390 bilhões aí em dívidas, né? 390 bilhões de reais em dívidas, e é um número que só aumenta, principalmente nas faixas etárias mais novas, né? De 26 a 40 anos, a gente tem aí 34% desse valor aí, né? E mesmo com programas governamentais, que eu acho que vocês participaram ativamente aí com plataformas para tentar ajudar a diminuir e movimentar o mercado do crédito, a gente não viu isso nos últimos trimestres, esse movimento decrescer, né? O que a gente viu, ao mesmo tempo, foi um crescimento exponencial nos últimos 5 anos de fintechs, né, aumentarem, tentarem fazer uma combinação aí de créditos e produtos novos, mas não de inovação no crédito, de produtos de crédito. Porque os produtos de créditos continuam os mesmos, né? A gente continua com produtos de crédito tradicionais, como cartões, empréstimos consignados. A gente inovou em processos, talvez, em plataformas, em digitalização, mas em produtos não, e em concessão de crédito não, porque a gente continua dando crédito para as mesmas pessoas, usando os mesmos dados de birô, né? E da mesma forma. E até a gente brinca um pouco, né? Assim, a gente brigou tanto tempo para ter cadastro positivo, para ter acesso aos dados de birô positivo, mas a gente continuou usando os dados positivos de forma negativa, porque a gente continua com a mesma variável resposta, que é uma variável negativa, então a gente só negou pessoas. Então as fintechs, bancos, continuam dando crédito para as mesmas pré-aprovados que não passam daquele número, assim. Então essa exponenciação de fintechs olhou para as mesmas pessoas, acabou alavancando as mesmas pessoas, dando crédito para as mesmas pessoas. Talvez aí esteja, né, o foco da inadimplência que a gente olhou crescer aí nos últimos anos, né? E, por outro lado, a gente observou um movimento da população na economia, e esse é um movimento mundial, né, de buscar uma economia compartilhada. É uma ideia de não ter posses, né? Não ter automóvel, não ter imóvel, não tem nem filmes mais, né? Não tem música, não tem emprego, né? Tem algumas estimativas já dos Estados Unidos que 30% do trabalho ele já é de forma compartilhada, e aí a dita gig economy, né, através de motoristas de aplicativo, Dog Hero, Airbnb, a própria Natura, que eu represento, que é uma
empresa de cosméticos, onde a gente faz venda direta e é uma forma de ter uma renda. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Um crédito regenerativo. A gente oferece crédito, mas isso gera uma renda de volta para as consultoras de beleza. Então, é uma forma de uma economia compartilhada, né? Então, a gente está saindo de um modelo de posse para um modelo dinâmico de acesso a serviços, a renda, ao que quer que seja. Como a gente faz, né, nesse cenário, existe uma série de vantagens para isso, né? A vantagem de redução de custo, aumento de produtividade, sustentabilidade, né? E sustentabilidade é uma palavra que até em termos de natureza ou economia, até para mim ela já está em desuso, porque a gente não é mais sustentável, a gente tem que partir para um modelo regenerativo, a gente já tem que regenerar o que a gente destruiu, seja de natureza, seja de economia, e por isso que eu falo que o crédito de empresas como a Natura, por exemplo, é um crédito diferente, porque é um crédito que regenera, eu estou devolvendo para a economia em forma de renda o que eu gero de crédito, diferente de eu gerar um crédito que eu vou cobrar juros, então eu vou tirar, né, da renda das pessoas. Então, essa é a vantagem, por exemplo, da economia compartilhada. E conexão, autonomia e liberdade, mas por outro lado gera alguns desafios em termos de crédito. Por quê? Eu tenho um aumento da informalização e não é uma renda uniforme que a gente tem. A gente está acostumado lá quando a gente aprendeu a falar de crédito e a olhar os dados e olhar as disciplinas de crédito, que os Cs de crédito lá que a gente olhar, os Cs mais importantes eram o collateral e o capital. A gente não tem mais collateral porque a gente não tem posses, né? E aí vocês da P3 que olham muito ali, né, o que a gente tem de investimento, o que a gente tem de uma grande parcela da população, e tem estimativas aí que na próxima década até 50% da população vai estar nessa economia compartilhada. Como é que a gente faz quando a gente não tem collateral e quando a gente tem esse capital, que é o outro C do crédito, que ele não é uniforme ao longo do tempo, ele vai ser pontual, né, que é a economia compartilhada, motorista de aplicativo ou uma consultora de beleza Natura, né? É uma renda que eu não consigo olhar ela através do tempo. Os modelos estatísticos, eles olham sempre passado. Então, eu não posso mais ter um modelo estatístico que eu vou ter um histórico de 12 meses para olhar, para ter uma variável resposta que vai me dar 6 meses para frente de inadimplência. Isso é muito esticado ao longo do tempo, né? Eu preciso de uma coisa mais dinâmica, mais rápida, porque é uma economia dinâmica e compartilhada. E para uma renda que ela é pontual, é quase uma autorização, é quase uma operação de crédito. E esse é o desafio de crédito, essa é a discussão, né? Essa é a discussão que eu queria propor aqui para o nosso painel. Pessoal, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigada a todo mundo pela audiência, obrigada, Lavínia, né, pelos temas que você trouxe, e tem alguns aqui que eu já vou puxar o gancho. O primeiro deles nessa nova cultura que a gente está vivendo, e a gente tem um modelo ainda tradicional de análise de crédito, baseado em renda fixa e baseado na posse, né? Como que vocês enxergam o potencial dos dados alternativos para que a gente consiga fazer uma análise de crédito mais assertiva? Bom, vou começar aqui. Eu acho que é um processo de transição. A gente, obviamente, não pode abrir mão, né, dos dados tradicionais, do que a gente tem, mas, sem dúvida, a gente tem que começar a olhar para novas fontes de informação e entender que a gente precisa completar. A gente vê, né, nas informações tradicionais, nos birôs e nas informações tradicionais de crédito, cada vez mais elas vêm perdendo, e até com esse grande volume de negativação, fica difícil, você deve estar sentindo isso, né, quando você constrói as suas políticas e os seus modelos, cada vez mais fica difícil você tirar a decisão só dessas informações, né? Então, as empresas estão olhando muito para o comportamento
interno, né, para poder tirar a informação, o comportamento do cliente interno, mas você tem que começar a olhar outras fontes, né? A gente tem feito um trabalho muito importante de parcerias, de buscar parceiros que possam colaborar com a gente com informações para completar esse leque, cada vez mais fazer essa transição, porque a gente tem que combinar, e as técnicas também, acho que eu vou deixar isso para o Fabiano aqui, as técnicas para a gente trabalhar esse volume absurdo de dados, ela também tem que ser outra, né? E como você estrutura a modelagem também é outra. Não dá mais para a gente fazer do jeito que a gente sempre fez. A gente tem que começar a fazer e entender esse processo muito mais hiperpersonalizado para o momento, muito mais transacional e com uma estrutura de dados muito mais complexa, porque você tem que fazer essa combinação. Não dá mais para usar só o tradicional. Bom, Lavínia, Raposo e Renata, obrigado aí por estar aqui com vocês, né? Tentar complementar aqui a resposta, vai ser um pouco difícil. O Raposo falou que ele vai deixar a parte técnica comigo, mas lamento, mas eu não vou conseguir. Brincadeiras à parte aqui, eu acho que assim, um complemento assim, nesse cenário que a Lavínia levantou, eu acho que também vem junto um cenário regulatório, talvez de competição. E hoje, né, antes o que era concentrado em poucas instituições, né, que tinham créditos e tudo mais, hoje está bastante pulverizado. Hoje não, assim, o consumidor final ele está com esses números, né, 70 milhões negativados, mas ele tem múltiplas ofertas ainda no mercado, né, e ainda sob um frame muito comum, né, que eu concordo também aqui com o Raposo, que assim, é um frame comum que não dá para abandonar, mas a gente tem que se provocar aqui para fazer um pouco diferente, né. E nessa linha, né, eu atacaria ainda de várias formas, né? Ainda assim, dentro do processo comum, né, ainda tem um espaço de a gente trabalhar melhor um pouco as informações, mesmo de colátero, né? Eu costumo dizer assim, se por um acaso um especialista de dados trouxer um cliente que é muito melhor do que a média, provavelmente você vai ter a mesma oferta de crédito para ele, né? Então, assim, será que se a gente trabalhar, né, ter uma oferta, um formato diferente, isso não mudaria a conversa com o cliente? Por exemplo, o que um pouco que a gente tem conversado com a Natura, né, ela já tem uma oferta de crédito um pouco mais com um propósito um pouco diferente, né, que está mais próximo e tudo mais. Então você cria um elo diferente, né? Então nesse elo não só tem uma oferta diferente, mas também você consegue capturar dados diferentes. Então esse é um ponto que você consegue ainda operando no formato comum, vou chamar assim. E do outro lado, né, acho que nessa parte um pouco técnica, assim, tem muitos dados, né, que são dados que estão dentro da própria organização que são pouco explorados ainda, né, e mesmo ainda operando com a mesma variável resposta, vamos dizer assim, né, e que podem ser mais explorados, né, e se for bem trabalhados, bem organizados, bem estruturados, né, acho que tem um potencial aqui de avanço. Então, assim, ainda existem desafios, né, e acho que quem conseguir ter um pouco desse investimento, né, dessa atuação, eu acho que ele pode ter uma diferenciação maior, né? A gente tem trabalhado bastante com parcerias para não só prover esse dado diferente, mas também provocar aqui uma mudança até de processo, de captura de informação, né? Dentro de um onboarding de conta, dentro de um dado não estruturado, né? Que é trabalhoso, sem dúvida, mas dependendo da forma que se pode se utilizar, ele pode trazer um valor específico para aquela parte da jornada. Deixa eu só... Eu acho que tem o Fabiano estava falando aqui, eu estava pensando aqui, eu acho que tem ainda, né, nessa parte, quem sabe um pouco mais da forma, da técnica, o que a gente tem feito bastante, eu tenho visto bastante na Neurotech, assim, não adianta a gente pegar essa massa de informações e jogar nos algoritmos. Assim, você tem um trabalho muito importante em tratar a informação, entender muito bem o que você está modelando, o que você está trabalhando e estruturar de uma forma, quem sabe até segmentando e criando modelos em etapas diferentes, quebrando o problema em dimensões diferentes,
né, para você poder ter respostas diferentes e trabalhar isso no seu processo em etapas diferentes, tem sido uma solução, eu acho que interessante. E a gente tem feito um trabalho muito forte usando já essa parte toda de LLM generativa realmente para hiperpersonalizar e dar uma resposta para aquele indivíduo usando os dados, né, do cliente, né, da empresa, usando os dados daquele indivíduo e tudo que a gente pode usar de birô, da própria B3, né, do que a gente captura, e dar recomendar uma ação, mas uma ação descritiva do quem é aquele cara, né, aquele cliente, daquela pessoa e o que você deve fazer com aquela pessoa, né? Isso eu acho que é um passo importante que a gente tem dado nesse sentido, que é como a gente tem tratado tecnicamente esses dados. Então tem feito diferença também. Aqui a gente tem sentido uma imensidão de informações que a gente recebe, e o desafio é como que a gente consegue transformar todos esses dados em alguma ação para que a gente consiga rentabilizar e monetizar o dado, né? Então esse é um desafio enorme que a gente tem. E um outro ponto, né, pegando outro gancho aqui da nossa discussão, muito se fala sobre buscar dados alternativos, a gente tem que fazer as análises de forma diferente do que a gente já fazia. Mas será que a gente está usando os dados internos, o que a própria companhia tem, de forma a tirar todo o potencial que os dados já conhecidos podem trazer? E outro potencial que eu vejo é como que a gente combina os dados já conhecidos, né, dos clientes nossos, com dados externos, para que a gente consiga criar uma política assertiva, né, seja para concessão de crédito, ou seja para qualquer etapa da jornada do cliente, né, seja uma manutenção, atribuição de limite, ou seja uma recuperação de crédito. Como que vocês têm visto isso? Bom, a gente entende que, assim, primeiro, né, esses dados alternativos, né, eles são... A gente entende o motivo pelo qual, né, é difícil de fazer, porque muitas vezes você tem que fazer um investimento grande de captura, de tratamento, para um resultado muitas vezes duvidoso, né, porque muitas vezes ele não performa. Quem já não teve um teste de fazer capturar um dado de canal, né, e eventualmente não conseguir ter o resultado, né, porque na prática às vezes também você não consegue fazer uma captura perfeita, né, tem perdas no processo. E por fim também você testa naquela base de birô, né, que você mandou aí para um birô testar, e muitas vezes não é o melhor caminho, né. Então, assim, o que a gente tem colocado de forma muito pragmática, assim, na discussão é o seguinte, né, primeiro a gente tem que ter uma nova orientação, né, assim, se a gente... É aquele negócio, né, se a gente vai explicar uma negativação, é muito difícil você agregar muito do que o histórico de negativação, né. Então, se você está buscando aqui uma hiperpersonalização, né, que você busque aquele ponto que vai fazer diferença naquela relação com o cliente. É um limite adicional, é uma vantagem de pontos, é um prazo de parcelamento, né, que você consiga sair dessas variações, né. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, né, a gente tem provocado muito nessa adoção num formato de camadas, né. Então, assim, você não precisa abandonar ali o processo que você já existe de forma abrupta, né? Você consegue colocar uma camada, né, específica para isso, né? Até em modelos de créditos convencionais a gente faz dessa forma, né? Mas nesse caso, mais do que em qualquer outro lugar, você colocar uma camada, né, como se fosse uma matriz, né, ou uma segmentação um pouco mais num nicho, falar assim, nesse lugar eu tenho um zona um aquário de contorno, né, para começar a ter esse processo de adoção, né? E como o Raposo bem colocou, né, a gente tem experimentado isso em alguns casos, né, com alguns clientes, e esse processo tem sido bacana, né, porque daí esse crescimento, né, a gente trata os clientes como parceiros, né, então a gente cresce junto com o cliente, né, então a partir do momento que ganha-se um pouco dessa maturidade da adoção, se captura mais dados, e isso vira um processo de combinação mais natural. Eu vou, quem sabe, falar a mesma coisa de uma forma diferente. Quando você inverte o processo, você começa do problema e você captura o dado para resolver um problema específico, você vê valor nesse trabalho todo, na cadeia toda de investimento do dado.
e para o cliente, né, ou para a própria empresa, fica claro que você... Porque tudo é muito caro, né? É o tempo das pessoas, né, não importa se é uma Neurotech, uma B3 que está fazendo, é tudo muito caro para todo mundo, né, para as empresas e tal. Mas aí você já mostra um resultado para todo mundo e a própria empresa entende que valeu a pena esse investimento. Então a gente tem feito muito eu acho que é o caminho certo, mas é como se fosse de trás para frente, do problema para o investimento. E a partir daí a gente vai investindo e vai crescendo. Então, muitas empresas têm feito esse processo junto conosco. A gente tem co-criado, colaborado com as empresas e feito esse processo. E muitas empresas, realmente a gente chega... A primeira etapa é organizar os dados. Né? Assim, ainda tem muita gente que está nessa etapa, muitas empresas que estão nessa etapa, e muitas empresas até já têm os dados organizados, mas ainda tem muita coisa para ser feita, muita coisa para se explorar nos dados. E ainda o processo é o mesmo, quer dizer, qual é o problema que você tem para resolver? Né? Você tem que partir daí. E aí sim você vê investimento e você vê a coisa acontecendo. Então, o que a gente tem aprendido é que toda vez que a gente não faz isso, a gente não sai do outro lado. Então, partir do problema, colaborando com o cliente, sempre é um sucesso. Deixa eu só fazer um complemento aqui do Raposo. Assim, eu falo assim, quem trabalhou já há muito tempo, né, até coloquei na minha descrição, né, quanto tempo que a gente está trabalhando, a gente errou já muito para chegar até aqui, né? E acho que todo mundo já passou por uma experiência de criar um banco de dados enorme, né, e depois tentar achar um uso para ele. E muitas vezes você nem chega no fim, né, porque você gastou 1, 2, 3 anos e daí depois você não consegue. Então esse ponto que ele falou é super importante e é o que vem funcionando. Para esse problema, o que dado que é o mais relevante? Ele estrutura 2 tabelas, 5 tabelas. Né? E daí se inverte o processo e faz avanços incrementais nessa estruturação. O primeiro passo é investir num formato mais simples, depois a gente acaba trabalhando mais. Então, só um complemento importante que acho que é uma experiência que todo mundo teve aqui e empaticamente talvez concorde aqui. Inclusive um comentário interessante, a nossa governança de dados, ela é adaptada a esse processo. A gente não saiu mapeando tudo e governando tudo. A gente faz a governança durante o projeto dentro da B3. A hora que a gente vai usar o dado, que a gente governa, faz a linhagem e define. Ou seja, a gente só investe tempo a hora que a gente vai usar a informação também. Então é super otimizado o retorno sobre o investimento no dado também. Então você pode, inclusive, otimizar a sua governança, adaptando isso ao processo, fazer durante o processo. Lavínia, você quer compartilhar um pouquinho com a gente o desafio que vocês têm aí na Natura em termos de utilização de dados tradicionais de birô versus dados internos e dados alternativos? O nosso desafio é um pouco diferente, né? Porque até para a inclusão das consultoras de beleza, a gente tenta olhar sempre para dentro de casa primeiro do que para os dados externos, porque a nossa informação é muito mais rica do que os dados externos. Até as parcerias vêm nos buscar para olhar o nosso dado interno de tão rico que ele é, porque é uma informação de renda até, né? A jornada de consultoria de beleza, ela é uma forma de renda, porque você vende os produtos da Natura, por exemplo, para fazer uma lucratividade para suas consultoras de beleza. Então, nos nossos modelos de crédito, por exemplo, a gente já descobriu há algum tempo atrás que até a cesta de produto do que ela compra segmenta crédito, por exemplo. Então, assim, a riqueza de informação interna que a gente tem, ela é muito ampla. Só que se a gente também for, né, nessa linha do que a gente está conversando, assim, se você for granularizar muito, você perde muito tempo, porque você chega no nível de SKU, né? Eu sei até assim qual que é
o aroma do creme. Então, assim, você segmenta muito o modelo. Então, assim, vamos agrupar, vamos fazer coisas mais simples, porque senão você perde muito tempo na modelagem e aí a gente não chega nesse nível. Eu não sei se todo mundo conhece, né, o modelo de negócio, mas assim, os modelos de negócio de venda direta, geralmente eles não são nem mensais, eles são ciclais. Então, assim, são geralmente 19, 20 dias. Então, eu não posso esperar para dar um aumento de limite, rodar uma estratégia de manutenção de crédito dali um mês. Ele tem que ser rápido, né? Eu tenho que fazer essa autorização, como se fosse uma autorização de crédito, tem que ser rápido para a consultora de beleza para ela conseguir comprar, né? Então, assim, esse é o desafio nosso, né? Por isso que essa economia compartilhada e esse desafio de dados, ele tem que ser rápido para a gente, né? Eu brinco com o meu time que está aqui me ouvindo, né? Que o meu sonho um dia, quando ela estiver lá comprando, até no momento que ela estiver colocando os produtos no carrinho, eu já consiga fazer uma análise ali na hora. Que esse é o modelo autorizacional que a gente tem que ter de crédito, né? Que é o que a economia compartilhada pede. Não dá para eu fazer uma manutenção de crédito, não é um modelo de crédito tradicional, tem que analisar ali na hora. Assim, você já está comprando, eu já te conheço, eu sei que você vai vender, é você mesmo, e eu já te dou um aumento de limite ali na hora, né? Esse é o modelo de dados, a gente tem isso hoje dentro de casa e a gente conseguiria fazer, né? Estão gravando, pode gravar para entregar daqui 6 meses. Desafio dado tem que ser cumprido, né? Vou contar um pouquinho, né, do case da ADM em relação à utilização de dados, inclusive com parceria com a Neurotech B3, né? A gente tem a nossa política de concessão, de majoração de limite, e a gente, em parceria, trouxe alguns dados alternativos para desafiar a nossa política. Então, é claro que a gente não muda, né, a chave totalmente, é tudo faseado, tudo controlado, porque a gente sabe que qualquer buraco que a gente abra, a gente abre um rombo, né? E a gente teve resultados muito positivos de aumento de limite e de redução de inadimplência, por eu saber que os clientes que, pela política tradicional, pelos birôs padrão, eles não deveriam ser aprovados ou deveriam ter um limite menor, se eu usar e complementar com dados alternativos, eu poderia ser um pouco mais agressivo, dar um limite um pouco mais alto. E isso reflete um resultado importante, né? Mas o desafio é saber que dado utilizar em qual momento. Porque realmente não dá para usar todas as informações de uma vez em todas as etapas da jornada do cliente. Puxando aqui um próximo gancho, quando a gente fala de utilizar os dados tradicionais para fazer um modelo de crédito usando um histórico de 12 meses, com uma variável resposta de inadimplência nos próximos 6 meses, né? Não parece mais tão coerente, mas ainda assim é o que a gente tem para usar, né? Então, a maioria das operações continuam usando esses modelos. Mas quando a gente fala um pouquinho de variável resposta, de como analisar o cliente de outra forma, né? O que vocês têm visto? Bom, quer responder? Não, a gente já teve, assim, um pouco nessa linha que você comentou, né? Assim, a gente tem provocado muito o mercado, né? Para de fato sair do padrão aqui de 6 meses, 12 meses, né? E se você não tiver, você usa negativação, né? Como resposta, né? Até por uma causa assim, que os nossos dados aqui do grupo B3, né, Neurotech Neo, a gente entende que ele não explica muito isso. Ele explica muito mais a capacidade, o tamanho do cliente, né? E que se for usado por esse caminho, né, a gente consegue, né, melhorar ali, né, e avançar na questão do limite e tudo mais, né? O que a gente tem visto, né? Então, assim, primeiro de fato ir para uma linha de renda e rentabilidade, né? Eu acho que é um trabalho que é um education de mercado, né? Que a gente brinca quando a gente vai no cliente, assim, a gente até fala, não, a gente vai receber uma base que você mandou pro birô, não, essa base provavelmente a gente não vai ajudar muito, né? Então a gente tem trabalhado para ser mais essa vertente de renda e rentabilidade, né? E também, né, eu acho que a gente tem discutido muito alguns componentes desse processo, né? Como, por exemplo, o que gera, sei lá, uma rentabilidade diferente, por exemplo, em veículo, talvez é a liquidação antecipada, por exemplo. Então a gente consegue modelar isso, né? Há muito tempo atrás, né, ainda lá atrás, né, ainda o Raposo
inventava as curvas de sobrevivência para ver a liquidação antecipada e tal. E hoje a gente tenta provocar isso no mercado, né? Como é que a gente consegue pegar essa componente, né, e trazer aqui para o negócio. Para cartão, utilização. Pô, utilização é super importante, né? Você vender cartão é uma coisa, fazer o cliente usar é outra, né? Então também, como é que a gente faz esse processo, né, de tentar ver para esse cara que acabou de ser aprovado, né, fazer essa diferença. Então, de forma bem pragmática, né, a gente tem olhado e tentado provocar dessa forma. Mas a gente ainda vê que a adoção disso, né, ela ainda é muito cuidadosa, como tem que ser, né? Então não dá para literalmente pegar e, como você comentou, né, a gente vai fazer um teste mais específico, né? E tem tido bons resultados, né? Como você colocou aqui, nessa frente aqui de limite de utilização, a gente tem olhado para a renda. Esse projeto com a Natura, a nossa expectativa aqui, que em algum momento a gente consiga melhorar, né, a vida aqui das consultoras, né, colocando mais informação no mercado, na linha de capacidade de pagamento, que hoje ninguém vê, né, que ela consegue gerar uma receita, um dinheiro, né, que não está no birô, vamos chamar assim, né? Então a ideia é a gente conseguir tentar não só mudar esse alvo, nessa resposta, mas trazer informações que ajudem a explicar ainda mais esse alvo. Eu acho que tem algumas coisas que são interessantes que a gente tem trabalhado. Uma é essa decomposição dos Cs de crédito, né? A gente não só falar do caráter, mas começar a olhar a capacidade e o collateral, que a gente tem isso muito forte na B3. A gente tem muito collateral na B3, muito registrado, as garantias registradas na B3 que a gente tem, né? Veículos, investimento, imóveis. Então a gente pode oferecer isso como uma informação, né? E a capacidade, uma série de modelagens, que essas que o Fabiano falou, que a gente pode combinar isso e realmente usar com as parcerias que a gente tem, né, com os birôs, para fazer modelagem de capacidade e fazer realmente uma abordagem completamente diferente. Eu acho que essa decomposição da decisão é uma coisa, e a projeção é uma coisa que tem sido muito matadora, que é essa parte aqui. Uma outra coisa que a gente tem feito a B3 é um porto seguro de dados. A gente tem convidado parceiros para depositar o dado com a gente e a gente usar essa informação para compor os nossos modelos, né? Grandes varejos, né, tem colocado informação com a gente, empresas de telefonia, outras empresas do mercado têm compartilhado os dados conosco e a gente tem monetizado esses dados desses parceiros. Essa é uma estratégia da B3 para que a gente possa oferecer soluções para completar os dados alternativos, porque quando a gente fala hoje de dados alternativos, nós estamos falando de dados, muitas vezes você pensa em dado que você captura abertos na internet. O que nós estamos começando a falar agora é que criar um ambiente, um ecossistema onde a gente possa colaborar. As empresas possam colaborar os seus dados e a gente possa monetizar os dados para essas empresas. Então, uma empresa que hoje tem um ativo, ela tem o seu dado, ela sabe que esse dado tem valor, mas não é core business dela fazer monetização de dados, né? Mas ela pode, junto com a B3, colocar esse dado na B3 e a gente vai modelar e vai oferecer para você, por exemplo, um dado de telefonia, que você vai poder usar na sua modelagem. A gente está fazendo isso já, a gente está prestes a lançar esses produtos, já combinados, esses dados combinados, e aí sim a gente vai completar cada vez mais essas informações para o mercado. Então essa é uma outra vertical que a gente tem trabalhado bastante, né? Já está saindo, já estamos trabalhando para sair alguns produtos nessa linha, porque é uma forma da gente monetizar a nossa governança, porque as empresas estão colocando essas informações e a gente está fazendo uma série de parcerias em várias verticais para poder fazer esse tipo de oferta. Complementar? Complementando um pouquinho do que você trouxe, eu acho que
esse projeto que vocês estão trazendo tem tudo a ver com o tema que a Lavínia trouxe, né? De economia compartilhada, da gente parar de, olha, eu sou do dado e só eu posso utilizar e eu vou tirar proveito disso. Porque às vezes, para a gente fazer algum modelo ou alguma análise, eu preciso de parte do seu dado, parte do seu dado e parte do seu dado. E isso vai me ajudar na minha estratégia, né? E da mesma forma, eu posso compartilhar parte dos dados que eu tenho, é claro que não aberto, né? Com todo cuidado com a governança, mas para que outros players consigam tirar proveito também. Então a gente começa a falar de compartilhamento também de informação. Exatamente. Né? E muitas vezes o dado de uma indústria, ela pode ser de grande valor para uma outra indústria completamente diferente que não tem concorrência e não tem problema nenhum, e essa indústria vai monetizar o seu dado e vai ser inclusive uma nova fonte de receita para essa indústria. Então essa ideia de realmente criar uma economia compartilhada em dados. E né? pode movimentar a economia, porque, por exemplo, uma pessoa que não tem acesso a outras formas de crédito, porque os bancos não visualizam, como uma consultora de beleza que tem uma renda com a Natura, mas não tem visualização dessa renda no mercado, não consegue, às vezes, ter acesso a outras formas de crédito para comprar um automóvel, por exemplo, porque essa informação ela não está compartilhada no mercado. E através, né, do compartilhamento de informações, através dessas parcerias, a gente compartilha essa informação e dá mais acesso até para as pessoas terem informações aí no mercado e conseguirem acesso a outras formas de crédito que não o que a gente tem dentro de casa. Né? Hoje essas plataformas de mobilidade ou as plataformas de emprego, elas têm oferecido soluções, por exemplo, de crédito para quem trabalha, né, quem é contratado nessas plataformas. Mas elas sozinhas, elas são muito fracas. Eu não vejo outra solução, senão em algum momento elas começarem a colaborar com o sistema, mas para isso elas precisam ter um lugar seguro, onde possa haver essa colaboração com segurança, com tratamento de dados que seja uma regra clara, com dado protegido dentro da lei, e tudo funcione de uma forma, de um jeito que o sistema, né, que é o mercado, entenda que vale a pena e que seja justo. Entendeu? Então eu acho que esse é o caminho, é inevitável, uma hora nós vamos chegar lá. E a gente está tentando levar esse mercado, então essa economia compartilhada nós vamos chegar lá. Porque é o único jeito desse pessoal começar a ter acesso ao crédito, ter acesso justo, porque é uma renda que está lá. A gente vai ter que entender como é que esse cara está compondo. Porque ele está vivendo, de alguma forma ele está montando, só que ele está picando essa renda em vários lugares. E como é que esse cara está vivendo? Né? Como é que essa consultora, não é só da Natura que ela vende, ela deve vender de outros também. Ela deve fazer outras coisas. Né? Como é que você entende, né, a composição de renda de uma pessoa dessa? Né? Aí a gente começa a falar de forma mais tangível sobre inclusão financeira. Né? Como que a gente consegue incluir financeiramente pessoas que hoje não estão sendo olhadas pelo mercado, né? E é um baita desafio. E é um desafio de dados, de captura dessa informação, de organização dessa informação e de você ter confiança nesse dado. Para você, como uma gestora de crédito, falar, bom, eu posso definir minha política em cima desse banco de dados aqui porque eu confio. Mas hoje o desafio é como é que eu capturo, como é que eu estruturo um processo para capturar essa informação que é totalmente né, espalhada em várias plataformas. Como é que hoje eu consigo fazer? Esse é o desafio que a gente tem se proposto a resolver. Não é trivial, eu não sei ainda como é que nós vamos resolver, mas nós vamos resolver. Aí a gente vai falar de um novo C de crédito, que é conhecimento. Hoje a gente não conhece, não dá crédito. Então são pessoas que a gente não visualiza, estão fora do sistema, são excluídas do sistema. A partir do momento que a gente incluir no sistema, a gente conhecer, aí sim, e aí essa é a resposta que está todo mundo buscando, né? Como a gente inclui, porque assim, é o que eu coloquei no começo do debate, né? Daqui uma década, 50% da economia vai estar nessa economia compartilhada, que a gente não enxerga hoje nos birôs, a gente não enxerga essa renda. Ela está por aí picada, ela não é uma renda uniforme,
ela é uma renda pontual, como que a gente tem que se reinventar como crédito. A gente não se reinventou nos últimos 10 anos, a gente está dando crédito da mesma forma. A gente tem que pensar o crédito de forma nova. E aí é uma questão geracional e é global, não é só no Brasil que está acontecendo isso. Né? A gente vê isso, né? A gente vai nos eventos fora, é uma estrutura que tem acontecido no mundo inteiro. Né? E as novas gerações vão vir com esse perfil. Eu não sei como é que nós vamos fazer, mas nós vamos ter que dar um jeito. E aí a gente começa a puxar até um outro assunto, né? Porque a partir do momento que você começa a conhecer melhor o seu cliente, a gente muda todo o ciclo do crédito, né? Talvez a recuperação de crédito da forma que ela é hoje, ela vai deixar de existir. Eu não vou poder gerar um boleto para ele pagar todo dia 10. Talvez eu tenha que trabalhar com ciclos, talvez eu tenha que trabalhar com períodos diferentes, né? Então são desafios enormes que a gente tem quando a gente fala de conhecer todo o dado do cliente, o comportamento dele, seja na sua instituição, seja em outras. Enfim, a gente tem um caminho pela frente ainda, né? A gente está quase finalizando, mas eu tenho uma última pergunta, né? Que é sobre como que a gente já sabe a importância de capturar, de utilizar os dados, mas como que a gente cria uma cultura data-driven dentro das empresas, né? Porque uma coisa uma parte específica da área de crédito sabe a importância daquele dado, mas como que a gente consegue trazer isso com uma visão, inclusive corporativa, para que a gente consiga absorver e utilizar todos os dados que a gente consegue capturar, né? Então é um outro desafio que a gente tem. Acho que um pouco dessa resposta especificamente, né, acho que é um pouco que o Raposo comentou na última conversa, que é quando você inverte o processo de falar assim, o meu desafio é de negócio, né? Falar assim, o meu desafio é evitar churn dessa base de clientes específica. O desafio é crescer a rentabilidade e os elementos são aumentar limite, spending e tudo mais. Quando a gente tem esse desafio e depois a gente vai para os dados, eu acho que isso torna, pelo menos se aproxima um pouco mais do que fazer o caminho convencional, né? De você ir lá, organizar e tudo mais, né? Então acho que esse é uma questão, né? E linkando até um pouco com a questão que a gente discutiu até há pouco, né? Você incluir uma organização de um dado, né? Vamos lá, assim, não é uma tarefa simples, né? Porque assim, chega alguém aqui com você, achei um dado aqui para você. Primeira coisa, você precisa testar, dar um trabalho para testar. Depois que você testou, você tem que fazer uma conversa com governança, com jurídico, com SI. Se tudo isso ainda funcionar, você tem eventualmente custos atrelados a isso. Você ainda depois tem que colocar o processo de desenvolvimento, combinar que quem captura a fonte, enfim, é um trabalho razoavelmente grande, né? Então, assim, por isso que um pouco do nosso propósito é tentar, via mercado, conectar empresas, né, que bebem um pouco dessa infraestrutura do que a gente já criou para a B3, né, para conseguir fazer essa aceleração nas empresas, né? Então, acho que esse é um ponto. E dentro de casa, né, fazendo essa inversão, né, pode até contar com o apoio aqui de experimentos como o nosso, você consegue, acho que, ter essa fagulha de conexão entre ter um dado organizado gera resultado, ter um dado organizado gera mais regulação, né? Por aí vai. Então, acho que seria isso aqui, meu ponto aqui para essa pergunta. Eu concordo. A gente na B3, a gente criou uma governança onde que acabou até virando um case do Gartner, onde as pessoas têm, por definição, acesso ao dado, lógico, à medida que faça sentido, né? E tem uma área de governança que controla, ou seja, não tem silos, e o objetivo é negócio. Então, por definição, você tem que ir lá e resolver o problema de negócio, e o dado está disponível para você. Então, data-driven é uma questão que simplesmente você tem a estrutura, você tem que usar o dado e resolver o seu problema. Então, acho que quando você fala de uma cultura data-driven, o foco não é o dado. O foco é usar o dado para resolver um problema de negócio. Então você não pode focar no dado, você tem que focar no problema. Mais uma vez, tem que inverter, você tem que usar o dado para resolver um problema, né?
Então eu acho que a partir do momento que você tenha o dado disponível para a organização, tenha essa estrutura disponível para acelerar o uso do dado, para resolver um problema, e o foco é o problema, aí você resolve. Se eu puder dar uma resumida rápida em tudo que a gente discutiu. Lavínia, desculpa, você queria comentar alguma coisa? Não? A gente conseguiu ver toda a importância que a gente tem, seja nos dados internos, seja nos dados tradicionais, seja nos dados alternativos. E a gente não tem a receita do bolo. A verdade é que ninguém tem a receita do bolo para como que a gente utiliza cada informação, né? Mas é importante a gente ter a consciência de que a gente precisa mudar a forma que a gente olha para o crédito, né? E a gente precisa começar a testar. Porque algumas respostas, elas vão ser diferentes para mim, como para você, como para o Fabiano, como para a Lavínia. Então, acho que cada um vai ter que encontrar o seu caminho e navegar um pouquinho nas informações que tem disponíveis. Só fazer um complemento, concordo super. E na verdade, hoje eu vejo que, com o profissional de dados há um tempo, né, eu vejo que cada vez mais o desafio não é o dado. Porque assim, hoje você tem plataformas que, né, como a gente se propõe aqui, né, de conectar empresas, a gente tem plataformas tecnológicas, os códigos de machine learning, de certa medida, estão abertos, né? Então é como você usa, né, como que você usa e qual o problema de negócio você vai priorizar para usar e resolver isso, né? Então passa muito por uma revisão até assim, anterior, né? Qual é o problema, né? E qual o conceito que eu vou usar? Porque o frame às vezes até é parecido, assim, você pode usar até a mesma mecânica, brava resposta, mas você tem que repensar como que você usa essas ferramentas aqui para negócio. E também acho que a agilidade de atualização dos dados, porque senão a gente não captura essa agilidade que a gente está falando aqui do que vai vir para frente, né, de economia compartilhada. Porque não adianta a gente ficar olhando o histórico e fazer crédito como a gente fazia antes. Tem que ser operativo. É na hora da operação de fazer o crédito. Não é mais manutenção de crédito para mim, é autorização de crédito. Perfeito. Gente, eu gostaria de agradecer vocês, foi um prazer estar aqui. Obrigada também pela audiência. Obrigado. Obrigado.